Cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Fernandes Paz, outro procurador, leitura da ata, alguma retificação a ser feita. Então, eu considero aprovada. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior, um pedido de preferência com sustentação oral, da relatoria do doutor Samuel Franco Dalia Júnior, é o número 67307. Seria o recurso eleitoral, direito de resposta, propaganda eleitoral, internet. Glória do Oeste, 18ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente Newton Borges Borgato, recorrido Chuenlai da Silva Marques. Jornal do Oeste, parecer pelo improvimento do recurso ao quinto da pauta, processo 67307. Relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, quem passa a palavra. Meia 7307. Senhor presidente, eu passo ao relatório. Eminentes pares, senhores advogados, trata-se de recurso eleitoral interposto por Newton Borges Borgato, em face da sentença proferida pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido de resposta ajuizado em face de Chuenai da Silva Marques, M.E., Jornal Oeste, ao entendimento de inexistir qualquer das hipóteses do artigo 58 da Lei 9.504. Em razões recursais, em apertada síntese, aduz o recorrente que o sítio eletrônico www Jornal do Oeste, em 9/9/2011, divulgou notícia que acaba por incentivar o eleitorado municipal a votar no candidato adversário ao recorrente, em verdadeiro desrespeito à isonomia que deve tomar conta da disputa eleitoral. A notícia publicada tem o seguinte teor. Abre aspas. O Tribunal Superior Eleitoral muito provavelmente não conseguirá julgar antes das eleições de 7 de outubro cerca dos 14 mil processos que contestam candidaturas às prefeituras e câmaras municipais. Mas uma coisa já é dada como certa na Corte. Os candidatos que já foram barrados nos estados, caso vençam nas urnas, não serão diplomados, sem que o TSE defina o registro. Até o julgamento, o diplomado é o segundo colocado. E segue. Na região oeste de Mato Grosso, 2 vão concorrer sub júdice. O prefeito de Glória do Oeste, Newton Borgato, e o radialista Marcelo Cardoso, que disputam uma vaga de vereador em Cáceres. Ao final, o recorrente requer que seja conhecido e provido o recurso interposto para que seja deferido o pedido de resposta. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Palavra do Dr. Gustavo Roberto Carminati Coelho, sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros da Corte, excelentíssimo senhor relator, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores presentes. Bom, o recorrente Newton Borgato, ele é candidato a prefeito e está com seu registro em vias do recurso especial ser apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o ponto impugnado da notícia bem lançada no relatório é exatamente quando diz que até o julgamento do registro em definitivo pelo TSE, o diplomado será o segundo colocado. E essa notícia ela trouxe muita repercussão no município porque os demais meios de comunicação se pautaram nisso aqui para atacar a candidatura do recorrente, que hoje nas pesquisas conta com indícios aí sérios de que vai vencer com mais de 50% dos votos válidos. E quando a notícia diz que o segundo será diplomado, ela cai na hipótese de uma informação sabidamente inverídica, porque ela esconde
Na verdade, essa hipótese do vencedor ser eleito com mais de 50% dos votos válidos. E nessa hipótese não se diploma o segundo colocado. A notícia traz uma meia-verdade que implicitamente traz uma informação inverídica. E corroborando a questão de ser sabidamente inverídico, tem uma consulta do Tribunal Superior Eleitoral, relator o ministro Félix Fischer, de consulta 1738, que a ementa diz o seguinte: iniciada a nova sessão legislativa sem decisão final quanto ao registro dos candidatos que obtiveram mais de 50% dos votos válidos, a administração do cargo do Poder Executivo Municipal ficará a cargo do presidente da Câmara eleito, nos termos do regimento interno, ou seja, não se chama o segundo colocado nessa hipótese de vitória com mais de 50% dos votos válidos. Reside aí a informação sabidamente verídica que a gente pleiteia o direito de resposta. E citamos aqui a doutrina de José Jairo Gomes, que também apoia o entendimento ora citado, e é com base nessas curtas razões que nós pedimos pelo provimento do recurso. Muito obrigado, doutor. Palavra neste procurador. Mantenho o parecer, excelência, mas com a devida vênia ao doutor advogado, embora me pareça que realmente existe um equívoco jurídico na notícia que foi apresentada, mas eu penso que quando a lei fala em notícia sabidamente inverídica, ela visa se ater mais aos fatos inverídicos afirmados contra o adversário, e não no caso de uma interpretação doutrinária ou jurisprudencial. Por conta disso, eu mantenho o parecer. Palavra ao doutor relator. Sentença de piso não merece reformas. Eu estou acompanhando integralmente o parecer ministerial. A notícia vinculada a apelo recorrido não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 58 da Lei 9.504, in verbis. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. O que vemos no caso em tela é apenas a contrariedade do candidato em vir de divulgada pelo recorrido o seguinte, abre aspas, mas uma coisa já é dada como certa na corte. Os candidatos que já foram barrados nos estados, caso vençam nas urnas, não serão diplomados, sem que o TSE defira o registro. Até o julgamento, o diplomado é o segundo colocado, destaque no original. Muito bem. Como bem destacado na sentença guerreada e no parecer ministerial, embora a sustentação contenha em tese erro técnico-jurídico, conforme bem afiançou o digno representante do Ministério Público, no meu entendimento não comporta a concessão ao direito de resposta a mesma falta ao requisito já que a mesma falta o requisito do sabidamente verídica constante do artigo 58, que seria um dos pressupostos indispensáveis para a concessão da resposta. Como bem lançado no parecer ministerial, é por demais exagerado requerer que de um mero jornal que informe as suas notícias todas as minúcias referentes a determinado assunto, exigindo deste a elaboração de verdadeira doutrina. Por oportuno, já quase concluindo, eu esclareço que na matéria impugnada não há menção sequer ao candidato adversário, supostamente o beneficiário, ou sua posição nas intenções de voto, assim deixando evidente que o pedido do recorrente não encontra amparo legal. No sentido da não concessão do direito de resposta, eu estou colacionando arresto do Tribunal Superior Eleitoral da lavra do saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que assim se manifesta. Direito de resposta, ausência de pressupostos do artigo 58 da Lei 9.504. Se a propaganda está com o foco em matéria jornalística, posada em episódio conhecido, fica fora do contexto do artigo 58 da Lei 9.504,
não estando presente no caso qualquer ingrediente que justifique o deferimento do direito de resposta. Representação julgada improcedente. Com essas considerações, entendendo realmente que não há qualquer ingrediente, ou qualquer expediente, ou qualquer motivo que justifique o deferimento do direito de resposta, eu, em harmonia com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso e mantendo intacta a sentença de piso. É como eu voto. Senador Gerson Paes, como vota, Vossa Excelência? Eu voto acompanhando o entendimento do relator. Professor Sônia Arruda, como vota, Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o senhor relator. Doutor Francisco Mendes Neto, como Acompanho o vota? relator, presidente. Doutor Luiz Blazar, como vota? Senhor presidente, o caso realmente ele é interessante. Gostaria só de indagar ao nobre relator qual que é o teor dessa notícia, porque não está aqui no relatório. Ela está no relatório, sim. Não, mas só está a parte que fala do... O teor foi a notícia publicada, tem o seguinte teor. Pois é, mas só um pedacinho. O que fala antes, assim? Não há um contexto que dá para entender que há uma disputa eleitoral e por conta disso... Não, só se eu for abrir os autos aqui, mas na essência, apenas ela traduz uma decisão dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, onde fala que o que está escrito aqui, que o Tribunal Superior muito provavelmente não conseguirá julgar antes das eleições os casos existentes e que os candidatos que já foram barrados nos estados, isso aí é uma... Porque, tratando-se de um município pequeno, onde provavelmente esteja polarizada a disputa, sabendo o município todo que há um candidato que está sob júdice, é uma matéria que dá para se dizer que, de fato, ela cria uma mensagem subliminar aí, no sentido de que a intenção seria reforçar a candidatura do outro candidato. Realmente eu vejo assim como uma sutileza bastante especial em tentar dizer que, mesmo se de fato esse candidato recorrente está em primeiro lugar nas pesquisas, ele ganhando, ainda assim o outro estaria com a vantagem de chegar ao exercício do cargo. Isso é uma notícia que realmente pode causar um impacto dentro até da intenção de voto. Desse modo, eu entendo que pode criar uma situação diferenciada realmente no pleito. E desse sentido que seria, também de outro modo, eu entendi de Vossa Excelência que de fato não sequer cita o nome do recorrente na matéria, né? Não. Eu vou, para atender o pedido de Vossa Excelência, pedindo vênia aos demais membros desse egrégio, eu vou ler a notícia que está às folhas 12 dos autos. Caso Vossa Excelência queira, eu posso disponibilizá-los para que Vossa Excelência leia também. Deixa eu dar uma olhada. Então, perfeitamente. A notícia ela é de modo geral, né? Daí realmente teria que ser utilizado o programa eleitoral próprio para rebater o conteúdo. Acompanhe, Vossa Excelência. Aqui é sempre transparente, pode deixar. Ninguém está insinuando isso. Então, o tribunal, por unanimidade, improveu o recurso. Os termos do voto do relator, decisão em simetria com parecer ministerial. Esse é o resultado, doutor Gustavo Roberto Carminati Coelho. Também da relatoria, doutor Samuel Franco da Lia Júnior, anotado aqui a advertência que poderá ser julgado em conjunto, doutor Samuel. Seriam os processos número 29.970, recurso, representação, resposta, direito, inserções, Alta Floresta, eleições 2012.
Recorrente Romualdo Aloysio Boranzinski Júnior, recorrido coligação União por Alta Floresta. Preliminar pela extinção sem resolução do mérito, em vista a ilegitimidade ativa, e no mérito pelo improvimento do recurso. E também o feito número 30055, recurso eleitoral, propaganda, Rádio Alta Floresta, eleições 2012, Romualdo Aloysio Boranzinski, que também é o recorrente, recorrido coligação União Alta Floresta, pelo não conhecimento e no mérito pelo improvimento. Por não restar comprovada a situação que dê seja a resposta. Eminente relator, se confirmado o julgamento conjunto, passe ao relatório. Senhor presidente, são ambos processos manejados por uma única pessoa, que é o senhor Romualdo Aloysio Barakvich Júnior, em face da sentença proferida pelo juiz eleitoral de pedido de resposta por não ter legitimidade ativa e não satisfazer os requisitos do artigo 58 da Lei das Eleições. Em razão de recurso, em apertada síntese, sustenta o recorrente que programa vinculado pela recorrida de forma desrespeitosa e maliciosa lançou contra sua honra a pecha de desonesto. Contra razões, arguir preliminar de legitimidade de parte e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer lançado, opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e no mérito pelo desprovimento do mesmo. Esse é o processo 355. Existe apenas uma pequena diferença com referência ao parecer da Procuradoria. Vossa Excelência preferir, eu posso até fazer o voto em separado. Mas eu acredito que seja a mesma coisa, porque eu estou acatando essa parte da ilegitimidade de parte. No caso da preliminar de intempestividade do Ministério Público, eu estou rejeitando a preliminar e explico por quê. O patrono tomou conhecimento da sentença no dia 6 de setembro, quinta-feira, às 13h27, e protocolou no cartório eleitoral o seu recurso no dia 7, ou seja, no dia do feriado, 7 de setembro, às 13h59. Mas acontece que eu estou dando pela tempestividade, uma vez que o cartório, nos dias de eleições, nos feriados e domingos, os cartórios eleitorais abrem as suas portas às 14 horas. Ele estava na porta do cartório e protocolou às 13h59. Deveria ter protocolado às 13h27. Mas como o cartório estava fechado, ele estava na porta, então ele protocolou às 13h59. O impedimento realmente não possibilitava que ele protocolasse por alguns minutos, mas ele estava na porta do cartório. Então eu estou rejeitando essa preliminar, estou apenas conhecendo do recurso, então, em ambos os casos. Doutor Samuel Frandelei Júnior, para que eu pudesse compreender melhor. O 29.970, o parecer pela extinção sem resolução no mérito, pela ilegitimidade ativa e no mérito pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer. Mantido, Excelência. Eu quero só esclarecer que no 355 também existe a ilegitimidade de parte, só que ele já havia sido decidido nesse sentido pelo juízo de piso. Então o parecer é para que seja mantida a sentença, porque realmente é parte ilegítima. O 29.970, doutor Samuel Frandelei Júnior, como vota, Vossa Excelência? Qual deles, senhor presidente? 29.970. O primeiro da pauta. Eu estou votando em harmonia com o parecer ministerial, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa, como no outro também, porque o candidato o recorrente nem candidato era. Ele não tem legitimidade, ele não é candidato a nada. Ele é uma pessoa física. Portanto, então, a lei não... em ambos, Vossa Excelência extingue o processo por falta de legitimidade passiva. Exatamente. O tribunal está de acordo? Quem é atingido pode pedir o... Então eu vou colher os votos. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como Vossa Excelência vota ao 29.970? Acompanho o relator. Julgando extinto por falta de pertinência subjetiva ativa. Doutor Sebastião Ruda Almeida, como vota? Relator,
Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Com o relator. Dr. Francisco Mendes Neto, como Com o voto? relator. Dr. Luiz Blazac, com Vossa Excelência, palavra. A pergunta é, o recorrente foi atingido na propaganda eleitoral. Não, ele disse que foi chamado de desonesto. Na E entrou propaganda. com recurso para ter o direito de resposta. Então, nós estamos entendendo que ele é parte legítima para entrar com esse recurso, porque nem candidato ele era. Então, eu transfiro para Vossa Excelência o voto. A partir da escolha dos candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação, atingidos ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa difamatória, ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Desse modo, não sendo o senhor Romualdo Aloysio Boraski Júnior candidato, não tem legitimidade ativa. Transcrevo jurisprudência do TSE no sentido de que são embargos de declaração, pedido de resposta, alegada ofensa vinculada a programa partidário, ausência de legitimidade ativa, não incidência do artigo 58, não conhecidos. Ou seja, essa corte já fixou o entendimento no sentido de que o direito de resposta prescrito no artigo 58 é isso aqui que mata a charada, ou mata o assunto, ou mata a matéria. No artigo 58, parágrafo 1º da Lei 9.504, contempla somente candidatos, partidos e coligações. Ele não era candidato, portanto, não tem legitimidade para ingressar com recurso, é o meu entendimento. Posso proferir o voto? No meu entendimento, conforme o artigo 58, inciso 3º, letra F, de faca, se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiro, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo. Ou seja, é possível um terceiro ser atingido e procurar o seu direito de resposta para se defender nesse horário. Com essas considerações, peço vênia ao nobre relator e aos que me antecederam e voto pela legitimidade da parte em buscar o seu direito de resposta. Perfeitamente. Então, para o 29.970, o tribunal, por maioria, julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de legitimidade ativa do recorrente. Vencido o eminente quinto vogal. Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, o 30.055, que já foi anunciado, tem uma preliminar de intempestividade, que Vossa Excelência, pelo que entendi, rejeita, porque se reconhecida a intempestividade, a gente não entraria em mais nenhuma discussão, né? Devido do feriado de 7 de setembro. Isso. Então, essa preliminar de intempestividade, o tribunal rejeita, tal qual o relator. Rejeitado. Com a palavra, Excelência. Tem também uma de legitimidade ativa que Vossa Excelência está acolhendo. Perfeitamente idêntico ao outro. Em virtude dele não ser candidato, é a mesma pessoa. Mantém-se os mesmos votos. Uma foi contra a rádio, outra foi contra a televisão. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso e acolheu, por maioria, a preliminar de legitimidade passiva do recorrente. Vencido o do vogal quanto à segunda preliminar que foi acolhida. Também da relatoria do cientista Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, o processo 36698, recurso de propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, rádio direito de resposta de nobres, eleições 2012. Coligação, mudar é preciso, recorrente, recorrido, coligação para nobres continuar crescendo. Parecer pelo não conhecimento do recurso no mérito para dar provimento e reformar a sentença, julgando-se improcedente o direito de resposta. E caso já tenha sido executada, seja estornado o tempo concedido à coligação recorrente
dentro da programação da coligação recorrida. Com a palavra do doutor relator. Terceiro e o quarto, senhor presidente. Esse eu só estou dizendo o terceiro, que é o 36698. Vossa Excelência vai julgar o quarto em conjunto? Também. Então anuncio o 4 da pauta, 35909, recurso eleitoral, representação, direito de resposta, horário gratuito, rádio, divulgação, Nobres, eleições 2012. Recorrente, coligação mudar é preciso, recorrido coligação para Nobres continuar crescendo. Parecer pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de resposta. Caso já tenha sido executado, se tornado o tempo concedido à coligação recorrente dentro da programação da recorrida. Com a palavra, senhores. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação mudar é preciso, em face da sentença proferida pelo juiz da terceira zona eleitoral, que julgou procedente representação eleitoral. Recente pedido de resposta em favor da coligação para Nobres continuar crescendo, hora recorrida, ao fundamento de que foram satisfeitos os requisitos autorizadores do artigo 58 da Lei das Eleições. Em razões de recurso, sustento a recorrente que as declarações, em momento algum, abre aspas, em momento algum é imputado ao então candidato tido prejudicado conduta criminosa ou desonrosa. O trecho faz uma referência gestores, prefeitos que utilizam de forma errada como se fosse o erário público, contra razões pelo desprovimento do recurso. A Secretaria Judiciária desse sodalício certifica às folhas 54 a inexistência de procuração otorgada pelo recorrente ao advogado que subscreve o recurso. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer lançado às folhas 57 e 62, opina em preliminar pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de instrumento de mandato e, se ultrapassada a preliminar, pelo provimento do recurso ao relatório. Mantenha os pareceres. Mantidos os pareceres, senhores. Senhor presidente, existindo só esta preliminar, eu estou acatando nos termos do parecer ministerial, uma vez que no nosso ordenamento jurídico há necessidade de se possuir o jus postulante, que é indispensável, por ser indispensável a presença do advogado em processos judiciais, bem como a expressa autorização concedida pela parte para postular em seu nome. Transcrevo aqui jurisprudência da lavra do ministro Carlos Eduardo Capoto Bastos e também de um ex-membro desse tribunal, Renato César Viana Gomes. E não havendo capacidade postulatória, representação legal, eu, com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, acatando a preliminar, eu não conheço do recurso ante a ausência de representação processual, o que atrai incidência do disposto no parágrafo único do artigo 37 do Código de Processo Civil. É como eu voto. Esse que Vossa Excelência profere o voto é o 36698. Colhi e não conheci do recurso. Não conheço do recurso. Pois é, Samuel Franco, gostaria só o senhor me confirmasse. O 36698, Vossa Excelência não tá conhecendo o recurso por falta de capacidade postulatória. Perfeitamente. Da recorrente. E o 35909? Da mesma forma. Da mesma forma? Da mesma forma, é o mesmo assunto. Para ambos, então, Vossa Excelência não... Exatamente. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, eu só indagaria do outro relator se eventualmente não há notícia de que haveria arquivamento dessa procuração junto à Secretaria Judiciária? Não há notícia nos autos? Não, simplesmente porque ele não deu procuração para ninguém. Acompanhe o outro relator. Professor Sebastião de Arruda Almeida, como vota? Professor Pedro Francisco da Silva, como Com vota? relator. Professor Francisco Mendes Neto, Com como relator. vota? Professor Luiz Bazac, como vota? Com relator. Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. O feito número 25621, recurso eleitoral, representação, propaganda, internet, São José do Rio Claro, eleições 2012. Recorrente, site Top Rio Claro. Recorrente Elias Corrêa dos Santos, recorrido coligação, determinação e inovação. Pelo improvimento do recurso, ao parecer. Com a palavra, senhores.
Obrigado, presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto conjuntamente pelo site Top Rio Claro e pelo senhor Elias Corrêa dos Santos quanto a respeitável decisão proferida pelo juízo da 29ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda extemporânea de natureza negativa, formulada pela coligação Determinação e Inovação, condenando-os ao pagamento de multa solidariamente no valor de R$ 6.000, nos termos do artigo 58, Lei 9.504/97, combinado com o artigo 22 da Resolução 23.191/2009 TSE. No caso vertente, foram vinculados no site www.toprioclaro.com publicações ofensivas à candidata ao cargo de prefeito de São José de Rio Claro, Marisa Guasques, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, bem como o atual prefeito Massal Watanabe, seu apoiador, com a pretensão de adotar a credibilidade da candidata, tendo tal manobra o objetivo de causar desequilíbrio no pleito. A coligação recorrida sustentou que restou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea negativa, pois ficou evidente nas publicações a intenção de prejudicar a candidata. Em razões de recursos, os recorrentes sustentaram que 1. Não manifestar suas opiniões pessoais no mural dos recados do site, haja visto que essa seção é destinada para os comentários dos internautas que acessam a página, de modo que possam expressar seus pensamentos. 2. Não houve transcrições com demonstrações de ideais políticos partidários, bem como que os indivíduos que entram na página têm total liberdade para expressar suas avaliações. 3. As pessoas públicas estão à mercê de críticas positivas ou negativas. E 4. É sabido que todos que o vereador Elias Corrêa dos Santos não possui outra fonte de renda, a não ser a da Câmara. Por fim, solicitou a reforma da sentença de primeiro grau por não haver ocorrência da propaganda eleitoral extemporânea negativa. Em contrarrazões, a coligação recorrida reafirmou os fatos e fundamentos da representação, solicitando que seja mantida a sentença exarada nos autos. O douto procurador regional eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a configuração da propaganda eleitoral extemporânea de teor negativo. É o relatório, presidente. Doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantive o parecer com a palavra, senhor. Necessário expor que para a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea não se faz indispensável o pedido de votos, a menção explícita ao cargo disputado, o número do partido ao qual o candidato é filiado, bastando que se realize a promoção de ideias sobre determinado candidato, sejam positivas ou negativas, capazes de criar na mente do eleitor sugestão de escolha de candidato mais apto a exercer a função pública. Com isso, no caso em questão, as publicações e os comentários inseridos no site www.toprioclaro.com demonstram claramente o teor eleitoreiro, de modo que os documentos carreados às folhas 15 e 27 e 135 e 147 fazem menções negativas à candidata Marisa Guasques, que exercia cargo público junto ao atual prefeito de São José de Rio Claro. Verifica-se que, por meio de duras críticas, os recorrentes aludiram sobre a péssima administração municipal e sobre a futura candidatura da senhora Maria Guasques, que daria continuidade ao atual modelo de gestão do senhor Massal Watanabe, classificando como ruim. Por meio da análise das provas juntadas, ficou claro o objetivo das publicações: prejudicar a imagem da candidata, caracterizando assim propaganda eleitoral extemporânea e negativa, tendo em vista que foram veiculadas antes do prazo permitido pela legislação para a realização da propaganda eleitoral. Vale salientar ainda que os comentários do site não caracterizam mera opinião pública, tendo em vista que o conteúdo postado salientou a má qualidade da gestão do prefeito Massal Watanabe, bem como aduziu que a possível futura gestão da candidata Marisa Guasques seria tão ruim quanto a atual, pelo simples fato de ser apoiado pelo chefe do Executivo Municipal, sem falar dos conteúdos pejorativos de muitas das mensagens inseridas. É preciso esclarecer que, por meio das críticas ofensivas à representação política, os eleitores são influenciados a não depositar seu voto de confiança em certo candidato, ficando caracterizada a propaganda negativa. No caso da internet, é necessário que sejam limitados as ideias expressadas, distinguindo-se o que é lícito e o que é ilícito, sendo este o fundamento para a aplicação de multa e até mesmo a suspensão do site. De fato, a liberdade de expressão é um direito de todo indivíduo, consoante artigo 5º, inciso 4º da Carta Magna. Todavia, o artigo 57d da Lei 9.504/97 assegura o direito de resposta em caso de dano causado pelo abuso desse direito. Porém, na situação questionada, houve descaso por parte dos administradores do site em averiguar o conteúdo negativo das mensagens, que, por sua vez, na maioria, foram enviados de modo anônimo. E sobre o anonimato, vejamos o que diz o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Fecho aspas. Salienta-se ainda que é possível ser realizada a moderação das mensagens pelo dono do site, a fim de evitar conteúdos ofensivos, pejorativos e que busquem denegrir a imagem de qualquer pessoa, extrapolando a liberdade de expressão prevista constitucionalmente. Desse modo, ao se manter inerte, não removendo as postagens ofensivas, fica clara a intenção do responsável pelo portal de prejudicar a candidata, devendo incidir a repressão legal, isto é, o pagamento de multa. Nesse sentido, a jurisprudência dominante, transcrevo no meu voto, uma da relatoria do ministro Marcelo Ribeiro e a outra do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, relator Wilson Safatli Fayad. A vedação de se publicar propaganda eleitoral extemporânea, bem como negativa, encontra fundamento no princípio da igualdade, de modo que todos os concorrentes a cargo público possam igualitariamente realizar suas campanhas de forma justa, proporcional e idônea, promovendo-se assim a lisura do processo eleitoral. Ante exposto, nego o provimento do recurso a fim de manter intacta a sentença condenatória pelo juiz eleitoral de primeira instância. É como voto, presidente. José Luiz Blazac, como voto, Vossa Excelência. Dr. Samuel Franco da Lia, como voto, Vossa Excelência. Desembargador Gerson Paes, como voto. Com o relator. Sebastião Rudolmeira, como voto, Vossa Excelência. Por Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Por unanimidade, improveu o recurso em termos do voto do relator e simetria com o parecer ministerial. Julgamento 21.150, embargos de declaração e recurso eleitoral, candidatura 2012, embargante Antônio Carlos Mariano Santiago, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra, Excelência. Desembargador Gerson Ferreira. Grande plenário, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes, oposto por Antônio Carlos Mariano Santiago, em face do acordo 22.146, que ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática desse relator, manteve intacta a sentença do juiz Acó, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de São José dos Quatro Marcos. Destaca o embargante a pretensão de prequestionar a matéria, que entende comissa, qual seja a insubsistência do fundamento que resultou no indeferimento do DRAP do Partido dos Trabalhadores, agremiação pela qual pretende concorrer e, por via de consequência, no indeferimento do seu pedido de registro. Em vista do caráter modificativo almejado pelos presentes declaratórios, os autos foram submetidos ao doutor Procurador Regional Eleitoral, que, ao refutar de plano a existência de obscuridade, omissão ou contradição no acordo vergastado, manifestou-se pela sua rejeição. É o relatório. Eminente Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado o escrito, com a palavra, Excelência. Eminentes pares, a omissão se revela diante da não apreciação de questões relevantes para o julgamento ou da ausência de manifestação acerca de matéria submetida à deliberação. Longe de ser omissa, a decisão colegiada fora contundente ao abordar a causa que ensejou o indeferimento do registro de candidatura do embargante, conforme se verifica do trecho do voto que alicerça o acordo burgado, assim transcrito, aspas, pois bem, a decisão combatida centrou-se no indeferimento do DRAP do Partido dos Trabalhadores, grei partidária pela qual pretende o agravante concorrer ao pleito municipal, situação essa que perdura até esta data. Encontrando-se a agremiação partidária inabilitada para concorrer no prédio eleitoral, inexorável concluir prejudicada a candidatura de seus filiados, por quanto inexistente no sistema eleitoral brasileiro a candidatura avulsa. Como se vê, a decisão agravada apenas refletiu a decisão desta Corte Eleitoral, que por unanimidade indeferiu o DRAP do PT de São José dos Quatro Marcos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Isto posto, vota-se pelo não provimento do presente agravo regimental. Fecha aspas. Essa é a conclusão do voto, a conclusão daquela decisão, porquanto apreciou a matéria trazida ao conhecimento da Corte, porquanto não há que se falar em omissão, não tendo qualquer vício a ser aclarado nos embargos. Por isso nós estamos rejeitando ou negando o provimento aos embargos, senhor presidente. O tribunal está de acordo, no caso? Por unanimidade, desproveu os embargos no termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paes, número 21235. Embargos de declaração e recurso eleitoral, eleições 2012, Arlindo Gomes da Silva, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos mesmos. Com a palavra, Sérgio. Prédio plenário, cuida-se de embargo de declaração, posto por Arlindo Gomes da Silva, em face do acordo 22.147,
com fundamento em alegada omissão no referido deciso quanto à regularidade posterior do DAP do Partido dos Trabalhadores, em decorrência da desistência do candidato Geraldo de Oliveira Barbosa, que teria contemplado a exigência legal quanto à percentagem mínima de gênero, permitindo fosse reapreciada a sua situação jurídica para o deferimento de sua candidatura. Sustenta que, após a homologação da referida desistência, o partido do embargante ainda teria prazo para substituir aquela candidatura, sendo viável o deferimento do seu pedido de registro, o que somente não teria ocorrido porque houve certa precipitação no julgamento do seu processo. Postula a discussão e deliberação desta Corte acerca do pré-questionamento quanto à violação da lei federal, pleiteando seja sanada a omissão, conferindo efeito modificativo aos presentes embargos. Parecer ministerial opina pela rejeição do apelo. É o relatório. Do outro parecer? Mantenho o parecer. Ratificado com a palavra, senhores. Ministros pares, tal como assentado no voto dos embargos anteriores, neste caso também não merece provimento, desde que não existiu qualquer omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada que sustenta a pretensão do recorrente, nos termos que prescreve o artigo 275 do Código Eleitoral, sendo certo que o embargante o que quer, ou o objetivo é a pura e simples rediscussão da matéria já decidida por este tribunal, conforme restou patente a clara leitura do relatório. Aqui eu peço vênia para transcrever parte da decisão agravada e continuo concluindo o meu voto por negar provimento aos presentes embargos, porque não há qualquer matéria a ser aclarada ou a ser esclarecida neste julgamento. Por isso, estamos negando provimento aos embargos também, senhor presidente. Ó, divergência, o tribunal está de acordo. Por unanimidade, improveu os embargos nos termos do voto do relator, consonância com o parecer ministerial. Também da relatoria esbador Gerson Paes, o 27570, recurso eleitoral, propaganda eleitoral, jornal, direito de resposta, Barra do Garças. Adalto Freitas Filho é o recorrente também Sandro Luiz Costa Sagim, recorrido o jornal Araguaia Hoje, pelo desprovimento do recurso ao parecer com a palavra, senhores. Ministros pares, trata-se de recurso eleitoral, interposto por Adalto de Freitas Filho e Sandro Luiz Costa Sagim, em face da decisão do juiz da 47ª Zona Eleitoral, Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado contra o jornal Araguaia Hoje. Reproduz-se abaixo a matéria veiculada no site do mencionado veículo de comunicação na edição do dia 16 de 8 de 2012. Barra do Garças, presidente do PMM, pede afastamento e deixa a campanha de Daltinho, da redação. O presidente de um dos partidos que forma a coligação Unidos pelo Desenvolvimento afirmou nesta quinta-feira que está se afastando do Diretório Municipal do Partido da Mobilização Nacional para não prejudicar os candidatos a vereadores da sigla. A justificativa de José Teixeira é de que o candidato a prefeito da coligação Adalto de Freitas não está cumprindo os compromissos honrados. Ele não cumpre nada que promete, muitos candidatos a vereadores tiveram que buscar apoios escondidos fora da coligação para se manter na disputa. A gente procura um coordenador, mandam procurar outro, daí joga para outra pessoa. Quando vamos ao parrião, assessor, ele diz que vai falar com o Daltinho, mas não acontece nada. Não dão nem retorno, cansei disso, campanha desse jeito não dá. Eu fui escolhido para ser coordenador dos distritos, mas estou saindo e me afastando também da presidência do diretório do PMN. Disse José Teixeira, que também criticou o seu vice, Sandro Sagim, aspas, eu tive com o Sandro desde quando ele estava com 0% nas pesquisas, na reta final ele se aliou com o Daltinho, deixando os companheiros de primeira hora na mão. Foi uma decepção para mim, disse Teixeira, que comentou ainda uma reunião que teria ocorrido entre Daltinho, Sagim e o prefeito Vanderlei Farias. Pessoas muito próximas deles confirmaram uma reunião em que o Vanderlei tinha comentado com Daltinho e Sandro que caso eles estivessem em segundo lugar na reta final, ele investiria para que eles derrotassem Roberto Farias, que o único que ele não queria que ganhasse era o Beto, finalizou José Teixeira. Fecha aspas. Reside a resignação no argumento de que o magistrado Acó equivocara ao concluir que o entrevistado era pessoa vinculada à gestão administrativa da campanha eleitoral, que por conseguinte conferir aparente veracidade aos fatos. Alegaram também que a associação da imagem de ambos ao atual prefeito daquela localidade possui caráter conotativo e pejorativo na mente do eleitor, fatos que mancham suas reputações e sua honra, fecha aspas. Visto que o chefe do Executivo Municipal citado
responde a inúmeros processos por improbidade administrativa, dentre outras irregularidades. Por meio das contrarrazões, o recorrido aduziu ter exibido em seu site a resposta dos recorrentes acerca das alegações, antes mesmo de ser notificado pela Justiça Eleitoral para esse fim, o que, contudo, não comprovou nos autos. Ressaltou ainda o cunho jornalístico da matéria publicada, desprovida da intenção de denegri-los ou de ofender o equilíbrio eleitoral. Não vislumbrando a ocorrência de calúnia, difamação, injúria ou inverdade, o douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ao relator. Nete Procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, excelência. Nesses pares, busca-se pelo direito de resposta, além da defesa da honra, a tutela da legitimidade eleitoral, na medida em que impede que se construa no imaginário coletivo uma idiosincrasia deturpada a respeito da pessoa dos candidatos e de suas intenções. Entretanto, como comentado por Frederico Franco Alvim, aspas, é currial que o órgão jurisdicional eleitoral, na análise de casos concretos, avalia as ofensas no contexto da disputa política, naturalmente mais ríspida e incisiva do que o comum do relacionamento social, fecha aspas. O artigo publicado no site do jornal Araguaia hoje, intitulado Barra do Gás, presidente do PMN perde afastamento e deixa a campanha de Daltim, versa sobre o dissenso havido entre José Teixeira, presidente do PMN daquela localidade, e Adalto de Freitas e Sandro Sargi, candidatos a prefeito e vice-prefeito respectivamente, lançados pela coligação integrada pela mencionada grei partidária. No caso, a matéria jornalística limita-se a reproduzir entrevista concedida pelo dirigente do PMN, que expõe desentendimento interno na condução da campanha eleitoral, que afasta a propalação de fatos sabidamente inverídicos por parte do veículo de comunicação. De outro norte, soa no mínimo contraditório que os embates ocorridos no seio da coligação, que em tese resultam da comunhão de vontade dos partidos políticos, em somar forças, possam gerar pedido de resposta apoiado na alegação de ofensa à honra e à reputação de seus próprios candidatos, de proporção a desequilibrar o pleito. Nesse mesmo sentido, anotou o doutor Procurador Regional Eleitoral que, aspas, em nenhum momento as falas menosprezam os recorrentes, mas tão somente denotam a resignação daquele com os rumos tomados na administração da campanha. O entrevistado apenas aponta os motivos que o levaram a afastar-se do Diretório Municipal do partido por ele presidido e que, em sua visão, o candidato a prefeito da coligação, Adalto de Freitas, não está cumprindo com os compromissos honrados, fecha aspas. Isto posto em harmonia com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, vota-se pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de resposta. É como voto, senhor presidente. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva. Com o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor presidente. Luiz Blazac. Doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Com o relator, senhor presidente. Por unanimidade, improveu os recursos nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer ministerial. Recurso número 31.141, desembargador Gerson Ferreira Paes. Recurso em representação, propaganda, horário gratuito. Cáceres, eleições 2012. Recorrente, coligação. O futuro começa agora. Recorrido, coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento e Francis Mares Cruz. Parecer é pelo desprovimento do recurso. Nete relator com a palavra. Nesse pode trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação O Futuro Começa Agora contra a sentença do juiz da 6ª Zona Eleitoral Cáceres, que julgou improcedente a representação ajuizada contra a coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento e Francis Mares da Cruz. Apoiam-se as razões recursais no argumento de que a coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento veiculou no horário eleitoral gratuito do dia 10 de nove de 2012 propaganda divulgando a marca das empresas do candidato Francis Mares da Cruz, consistente na apresentação de proposta ao eleitorado espelhada no programa de educação para adultos intitulada Cometa Alfabetização, o que afrontou o artigo 32, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.370/2011. Ao contrarrazoar, os recorridos refutam a conotação comercial atribuída à aludida propaganda eleitoral, que pretendeu apenas a exaltação do candidato por atos praticados em sua vida profissional, desprovida da intenção de obter qualquer vantagem financeira ou comercial para as empresas do candidato. O promotor eleitoral atuante perante a instância singela, não verificando qualquer irregularidade ou infração eleitoral na conduta censurada durante a propaganda eleitoral, manifestou-se pelo improvimento do recurso,
sendo o mesmo o entendimento perfilhado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, o relator. Eminente Procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, excelência. Eminentes pares, pela propaganda eleitoral, no caso, a propaganda repreendida faz menção a programa de educação para adultos intitulada Cometa Alfabetização, implantado em empresa denominada Cometa, pertencente ao candidato Francis Mares Cruz, que concorre ao cargo de prefeito do município de Cassis pela coligação Cassis Rumo ao Desenvolvimento, e contém entrevista com uma participante que exalta os seus méritos do programa e do candidato, conforme abaixo se verifica. Aspas, apresentadora, Francis Mares apoia e realiza projetos sociais através de suas empresas, que se preocupa com o bem-estar da comunidade. Francis Mares, os projetos que eu tenho nas minhas empresas ajudam muitas pessoas e através desses projetos estamos desenvolvendo a elas muitos sonhos, devolvendo a elas muitos sonhos e metas que por um motivo ou outro ficaram para trás. Um bom exemplo é o projeto Cometa Alfabetização, que tem alfabetizado muitas pessoas em nossa cidade. A apresentadora, Dona Ermelinda, está feliz da vida. Ela aprendeu a escrever o próprio nome e pode assinar documentos, porque antes ela só usava sua digital. Dona Ermelinda, eu não tive oportunidade de estudar, né? Fui criada sem pai, sem mãe e não tive a oportunidade de eu estudar. Aí hoje para mim é uma maravilha, que Deus preparou para mim. Dia que eu não vou na escola, não tem nada bom para mim. Adoro. Se eu não for, para mim está ruim. Tem dias de sair daqui, chega gente, me dá um nervoso, a professora está lá me esperando, apresentadora. Aprender a escrever através do projeto Cometa Educação deu a ela dignidade e autoestima, por isso ela acredita que Francis vai fazer muito mais pelo bem dos cidadãos de Cáceres. Dona Ermelinda, eu acho que é muito certo e que ele está fazendo porque não olhou só para ele, olhou para todo mundo que precisa, que não é só para a gente aqui, para todo lugar que eu já vi. Até lá na delegacia eu já vi pessoas chegando com material, tudo que ele ajudou, ele que está ajudando com esse material, dá para várias pessoas que está lá, que fosse outro, como outros nem ligou, nem importa, em dar uma aula para ninguém, não soma com nada, só olha para si e ele não olha para si, está olhando para todo mundo. Ele mostrou esses projetos antes de ser candidato, se fosse outro, porque ele é empresário, não precisa de ninguém que tem dinheiro dele, né? Agora ele não enxerga isso não, batalhou feito todo mundo, e ele tem o maior prazer de todo mundo saber ler, enxergar, de não ficar cego, porque quem quer não mediu distância para ele olhar para pessoas que precisam, né? Ele não mediu distância de todo mundo, ele a recebe todo mundo com carinho. Ele a recebe todo mundo com carinho, vai a ele, a família dele, as filhas dele, com maior alegria, maior prazer, conversando com a gente, não tem aquela, ele agrada todo mundo, reticências, fecha aspas. Não se vislumbra da propaganda eleitoral censurada a intenção de informar o público a respeito da empresa do recorrido ou de persuadi-lo, incentivando a adquirir seus produtos e ou serviços. Esta sim uma atitude indubitavelmente condenável. Circunscreve-se o foco dessa propaganda à exposição das qualidades pessoais e profissionais do candidato, inerente ao intuito de conquistar e convencer o eleitor, cuja simples integração do nome da empresa de sua propriedade ao nome do projeto social dela implementado não é suficiente para resultar na sua vedação, conforme pretendido pelo recorrente. Exposto em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, presidente. O senhor está de acordo? O tribunal, por unanimidade, improveu o recurso. Nós temos o voto do relator em simetria com o parecer ministerial. Relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, processo número 9530, recurso eleitoral, representação, direito e resposta, propaganda eleitoral, inserção, Cuiabá, de eleições 2012. Recorrente, coligação Sentimento Cuiabano, recorridos, coligação Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, e Lúdio Frank Mendes Cabral. Parecer pelo provimento parcial do recurso. Com a palavra, doutor relator. Recurso eleitoral interposto pela coligação Sentimento Cuiabano contra a sentença que julgou procedente pedido de direito de resposta formulado pela coligação Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e seu candidato Lúdio Cabral
ora recorridos em face da recorrente. A sentença combatida entendeu que a coligação ora recorrente, em sua propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, no dia 12 de setembro de 2012, transmitiu a mensagem de que o candidato Lúdio Cabral é a favor da legalização do aborto e das drogas, o que é inverídico e ofensivo ao candidato, porque a verdade é que somente o 2º Congresso da Juventude do PT, ala do partido, em uma das suas resoluções, propôs a discussão sobre o assunto da legalização. Também, segundo o digno magistrado, tal fato não permite, nem de longe, a afirmação de que a agremiação PT ou qualquer de seus filiados tenham opinião definitiva na forma como apresentada. A decisão deferiu o direito de resposta no mesmo tempo da ofensa, 17 minutos e 30 segundos, além de ter combinado multa à recorrente no valor de R$ 5.000 por descumprimento da liminar deferida depois da notificação. Descumprimento este ocorrido na propaganda no dia 17 de setembro do corrente ano. A recorrente alega que a sentença é nula porque houve julgamento extra petita, já que o magistrado não analisou e nem declarou que a propaganda trouxe afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa contra o candidato Lúdio Cabral. Continua a recorrente afirmando que a propaganda apenas trouxe a público documentos produzidos pelo próprio partido do candidato no seu 2º Congresso da Juventude, documento este, inclusive, de acesso a qualquer pessoa na internet. Que as afirmações veiculadas são verdadeiras se o candidato que se submete a uma eleição fica sujeito a críticas que podem até ser consideradas injustas, desde que não sejam injuriosas ou difamatórias, como é o caso. Que o regimento do 2º Congresso da Juventude do PT foi aprovado pela reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que a propaganda criticou a posição do partido ao qual pertence o candidato sobre um tema nacional relevante, o que é possível dentro do âmbito da democracia, da eleição e da liberdade de expressão, que a honra do candidato não foi nem de longe caluniada ou difamada. Aduz a recorrente ainda que o tempo total de resposta deferida, 17 minutos e 30 segundos, foi definido na sentença sem qualquer indicação da sua base de cálculo. Por fim, sustenta que a multa aplicada é indevida, porque a recorrente não se manifestou sobre os documentos apresentados pela recorrente, o que ofende o contraditório. Requer a recorrente, por tudo, o provimento do apelo para que seja julgada improcedente a representação. Contra razões pelo desprovimento do recurso, manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, pelo desprovimento parcial do recurso, apenas para que seja afastada a condenação da recorrente à multa de R$ 5.000, mantendo-se a decisão na parte que deferiu o tempo de direito de resposta à representante recorrida. É o relatório. Nete, procurador. Começando pela multa, o parecer é pelo seu afastamento porque não foi intimada a coligação para se defender, foi aplicada a penalidade sem a devida defesa. Agora, quanto à questão de mérito, realmente ficou comprovado que no 2º Congresso da Juventude foi elaborado esse documento e que os congressistas ali realmente fizeram um documento apoiando a descriminalização do aborto e do uso de drogas. Todavia, o fato de que aquelas pessoas ali reunidas tenham firmado esse entendimento não pode vincular todos os filiados do partido, todos os candidatos, todos aqueles que de alguma maneira estão vinculados à agremiação. E é justamente aí que incide em excesso a propaganda por fazer esse pulo, por dizer que uma vez que aquela juventude ali reunida elaborou esse documento, o candidato à prefeitura em Cuiabá também estaria obrigatoriamente vinculado àquele entendimento. Ademais, quando o candidato diz que eu sou cristão e tenho princípios, na verdade ele está, por via indireta, dentro desse contexto, está insinuando que o candidato adversário do PT não tem princípios. E isso também constitui excesso. Quanto ao tempo a ser descontado, a sentença foi bastante criteriosa, excluiu inclusive aquelas apresentações que já estariam fulminadas pela decadência, e não há motivo para reparo. Por conta disso tudo, mantenho o parecer. Mantido o parecer, excelência, com a palavra. Inicialmente esclareço que a suposta preliminar de julgamento extra petita
se confunde com o próprio mérito da presente representação, com o pedido de direito de resposta, razão pela qual a enfrento aqui. Não houve ofensa ao princípio da congruência na sentença combatida. Os recorridos intentaram a ação com objeto definido, concessão do direito de resposta e também com causa de pedir delineada, tal seja a ocorrência de informações mentirosas e caluniosas na propaganda eleitoral gratuita da recorrente, com violação do disposto no artigo 58 da Lei Eleitoral. A tutela jurisdicional concedida foi o direito de resposta pleiteado, tendo em vista o conteúdo claramente ofensivo na propaganda vergastada. Nem de longe houve sentença diversa daquela pretendida pelos autores da ação. Não houve erro em procedendo. Na matéria de fundo propriamente dita, também não existem reparos a ser feitos na sentença. Como se observa da degravação que está nos autos, folhas 14, a recorrente não se limitou a mencionar um fato objetivo na propaganda eleitoral gratuita da rádio e na TV. Na verdade, a coligação trouxe o fato e suas especificidades, bem explicitados, apenas na sua peça de defesa da representação. Mas na sua propaganda eleitoral que foi ao ar, ela não explicou que a tal proposta de discussão sobre a legalização do aborto e das drogas ocorreu num congresso da juventude do PT, evento isolado, o qual nem de longe pode ser considerado como proposição do partido e, acima de tudo, não pode ser considerado como proposição pessoal do candidato e cidadão Lúdio Cabral. Aqui é o cerne da ilicitude eleitoral na propaganda da representada. Ao bradar que, entre aspas, o PT do Lúdio quer a legalização do aborto e das drogas, a coligação transforma em aparência de verdade, ainda que indiretamente, uma conclusão absolutamente desprovida de um mínimo de substrato, a de que o candidato adversário é a favor da legalização do aborto e das drogas. E pior, forja a ideia de que seu candidato, Carlos Brito, é melhor do que o adversário porque é cristão e tem princípios. O artigo 58 da Lei Eleitoral está assim vazado. Transcrevo aqui meu voto. A partir da escolha de candidatos em convenção é assegurado direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação difamatória, caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Já disse em outras oportunidades que a propaganda eleitoral que se limita a informar um fato verídico por si só não pode ser taxada de ilegal. Mas, quando as conclusões e ilações passam à seara da honra e imagem subjetivas do candidato, com afirmações que claramente visam a denegri-lo perante o eleitorado, sem um mínimo de embasamento fático, aí estão colocadas as premissas do direito subjetivo à resposta proporcional à ofensa. A citação ao candidato adversário com o evidente intuito de associá-lo à proposta de legalização do aborto e das drogas ultrapassou e muito a mera crítica política própria do embate eleitoral, porque é manifesta e sabidamente inverídica. Ademais, e como pá de cal na questão, a veiculação da recorrente se mostra longe de uma propaganda eleitoral propositiva de ideias e projetos para os munícipes de Cuiabá. É de uma ausência de conteúdo ímpar e a propaganda que tenta associar o exercício do mandato eletivo de prefeito com as questões nacionais da legalização das drogas e do aborto. A competência para legislar sobre o direito penal é da União, Congresso Nacional, sendo que a competência constitucional do município cinge-se a questões locais. Pouco importa o que um prefeito pense ou deixe de pensar sobre assuntos jurídicos dada ao aborto ou aos entorpecentes em geral. É quase risível que isso seja posto como discussão numa eleição municipal, quando a cidade tem sérios problemas de asfaltamento, saneamento básico, iluminação pública, coleta de lixo, entre outros. De igual maneira, não houve nulidade no tempo de resposta deferida aos recorridos, 15 minutos e 30 segundos, exatamente o tempo da propaganda irregular veiculada, conforme tabela que está nos autos. Ao fim, quanto à multa por descumprimento da liminar deferida, tenho que deve ser mantida basicamente por dois motivos. Primeiro, porque a propaganda eleitoral veiculada no dia 17 de setembro pela recorrente ocorreu 3 dias depois da notificação da coligação, que se deu no dia 14 de setembro, para que se abstivesse de reiterar a conduta, ou seja,
A recorrente já sabia do juízo de cognição sumária feita pelo magistrado e mesmo assim resolveu descumprir a ordem judicial liminar, ao que parece porque acreditava que teria sucesso na sentença de mérito. A recorrente correu o risco de continuar veiculando a propaganda quando já havia ordem liminar de interrupção da mesma. Sendo vencida na sentença, arca com os ônus de tal comportamento. O segundo motivo é que o conteúdo da propaganda do dia 17 é, em suma, o mesmo daquela veiculada no dia 12. Há um narrador perguntando a uma cidadã o que ela pensa, entre aspas, a respeito da proposta de liberação das drogas elaborada pelo PT do Lúdio. Com essas considerações e em harmonia com o parecer ministerial, pelo menos em parte, nego provimento ao recurso eleitoral. Como voto? Vossa Excelência desproveu integralmente, né? Integralmente. Dr. Francisco Mendes Neto. Relator, presidente. Dr. Luiz Blazac. Dr. Samuel Franco da Lia. Senador Gerson Paes. Senhor presidente, desobediência à decisão judicial, multa aplicada razoavelmente. Acompanho o doutor relator. Observação de Arruda Almeida. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, improveu o recurso ou o recurso interposto nos termos do voto do relator. Parecer pelo provimento parcial do apelo. Também na relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, o recurso eleitoral 42.122, representação, direito de resposta, propaganda, inserções, televisão, rádio, Campo Verde, eleições 2012. Recorrente de Morvan Alencar Brescancin, prefeito municipal de Campo Verde, e o parecer é pelo desprovimento do recurso. Palavra do doutor relator. Recurso eleitoral interposto por Dimorvan Alencar Brescancin, atual prefeito municipal de Campo Verde, contra a sentença que julgou extinto, sem julgamento de mérito, o pedido de direito de resposta ajuizado em face da coligação Compromisso com Campo Verde. A decisão entendeu como não preenchidos os requisitos da lei eleitoral pela ausência de legitimidade ativa do recorrente. O recorrente aduz que é possível concessão de direito de resposta a terceiros, sendo que a própria Constituição Federal assegura ao indivíduo ofendido o direito de resposta. Alega que o único meio que possui de buscar a reparação dos danos é no âmbito da Justiça Eleitoral, não podendo ser negado o seu direito de ação somente por não ser candidato. Que se fosse buscar a reparação na Justiça Comum, certamente um possível resultado positivo na sua demanda seria tardio e ineficaz. Sendo assim, o caminho mais correto é a possibilidade de ingressar pela Justiça Eleitoral. Pugna pela procedência do apelo a fim de ser reconhecida a sua legitimidade ativa e assim concedido o direito de resposta. A douta Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Nente, procurador. Tem um parecer. Ratificado o parecer apresentado, excelência, com a palavra. O tema é idêntico ao que foi apresentado aqui pelo Dr. Samuel há pouco tempo. O recorrente aqui não é candidato, ele é o atual prefeito da cidade e se sentiu ofendido numa propaganda eleitoral e quer o seu direito de resposta. Eu estou tratando a questão como mérito porque, na verdade, a sentença lá foi extintiva, mas aqui nós estamos tratando do mérito recursal. Apenas um esclarecimento, razão porque eu não levantei aqui a preliminar, como foi no outro caso. Em razão disso, meu voto está disponível. O entendimento é no sentido de que não pode ser deferido o direito de resposta a quem não está participando do processo eleitoral como candidato, razão pela qual eu nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Parece que estão somente o doutor José Luiz Blazac, de Virgeria. Isso, estava, inclusive, posso falar já? Claro. Estava fazendo a pesquisa anteriormente aqui na jurisprudência. É uma matéria que não é pacífica na corte do TSE e tem precedente, inclusive, em caso de governador de estado. Então, equiparando chefe do executivo, eu vou pedir vênia ao nobre relator e cito como, inclusive, aqui referência a consulta 651 e também o agravo regimental na medida cautelar número 731 e
ainda o caso da representação número 707, todas julgadas no Tribunal Superior Eleitoral no sentido desse posicionamento que adoto. Com a devida vênia aos nobres pares, eu abro a divergência. Vossa Excelência aprovou o recurso. Doutor Francisco, doutor Samuel Franco da Lia, desembargador Gerson Paes Sebastião de Arruda, pela orientação dos julgados anteriores, acompanha o relator pelo improvimento. Então, o tribunal, por maioria, e nos termos do voto do relator, improveu o recurso, conhecido o eminente segundo vogal, que ao mesmo deu provimento. Parecer pelo desprovimento do recurso. Recurso eleitoral 40.893, representação, propaganda, placa de propaganda eleitoral em imóvel particular, Lucas do Rio Verde, eleições 2012, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido coligação Lucas Cada Vez Melhor, Lucas também Cada Vez Melhor, Ayrton Calai recorrido e Otaviano Lavo Piveta recorrido. Parecer pelo provimento do recurso. Palavra do outro relator. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença prolatada pelo 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação do recorrente, a qual buscava a condenação por propaganda eleitoral irregular praticada pela coligação Lucas Cada Vez Melhor e pelos candidatos a prefeito e vice de Lucas do Rio Verde, respectivamente. Em razões recursais, alega o recorrente que os recorridos fixaram placa de propaganda eleitoral em propriedade privada sem que o inquilino e possuidor tivesse consentido. Sustenta o Ministério Público Eleitoral recorrente que os recorridos tinham unicamente a autorização dos proprietários do imóvel. Os recorridos, por sua vez, nas suas contrarrazões, argumentaram que foram autorizados pelos proprietários e que não sabiam que havia inquilino no imóvel. Dizem ainda que, ao serem intimados em 3 de agosto de 2012 para retirar a placa do imóvel no prazo de 48 horas, cumpriram integralmente. Pugnaram no final pelo improvimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou por meio de judicioso parecer pelo provimento do recurso ao relatório. Doutor Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado o parecer escrito. No mérito, Excelência, o presente recurso preenche os pressupostos gerais de recorribilidade, assim conheço o mesmo. A sentença do doutor juiz eleitoral, conforme bem lançado parecer ministerial, merece reparos. A sentença prolatada pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral julgou improcedente a representação do recorrente, a qual buscava a condenação por propaganda eleitoral irregular praticada pela coligação Lucas Cada Vez Melhor e pelos candidatos a prefeito e vice Otaviano Lavo Piveta e Ayrton Calai, respectivamente. A propaganda irregular consistiu na fixação de placa de propaganda eleitoral em propriedade privada sem que o inquilino e possuidor tivesse consentido. Juntaram os recorridos unicamente à autorização dos proprietários do imóvel, o que não é suficiente para a improcedência da representação. Não se sustenta a argumentação dos recorridos no sentido de que cumpriram integralmente a intimação de retirada da placa no prazo de 48 horas, e assim não procede o pedido de condenação da representação em multa, o intento do recorrido. Tenho que assiste razão ao pedido do Ministério Público Eleitoral, pois assim já se pronunciou o egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Cito jurisprudência, de onde destaquei que a imediata retirada da propaganda e a imposição de multa são medidas que se operam por força da norma de regência. Não subsiste o argumento dos recorridos, no sentido de que o desconhecimento do contrato de locação e a autorização dos proprietários do imóvel reveste de boa-fé o ato praticado. Isso porque, pelas fotos juntadas nos autos, é de fácil constatação de que se trata de um imóvel com construção, ou seja, uma casa, o que exigiria maior diligência dos recorridos. Por tais razões, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença do juízo ACO e julgar procedente a representação eleitoral número 408, dígito 93,
condenando os requeridos no valor de R$ 2.000, valor mínimo nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, acumulado com o artigo 10, parágrafo 1º da Resolução do TSE 23.370/2011. É como voto, senhor presidente. A excelência proveu o recurso ministerial. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como vota? Acompanha o relator, senhor presidente. Senador Gerson Paes, como vota? Caso específico, acompanha o doutor Doutor relator. Sebastião de Rodomeira, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? De acordo. Doutor Francisco Mendes Neto. O relator. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Relatoria do Dr. José Luiz Blazac, processo recurso 27936, representação, conduta vedada a agente público em período eleitoral, Cáceres, eleições 2012. Recorrente, coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento. Recorrido Leonardo Ribeiro Albuquerque. Recorrido Anne Cristine Viegas Colégio Alves. Parecer pelo improvimento do recurso. Gabinete relator com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral que interposto pela coligação Cáceres rumo ao desenvolvimento em face da sentença prolatada pelo juízo da sexta vara eleitoral, a sexta zona eleitoral, que julgou improcedente a representação da recorrente, a qual buscava a condenação por conduta vedada a agente público. E, no caso especificamente, Leonardo Ribeiro Albuquerque e Anne Cristine Viegas Colégio Alves, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Cáceres, Mato Grosso, respectivamente. Em razões recursais, alega que os recorridos em 6 de agosto de 2012 compareceram ao evento de lançamento do curso de medicina da Unemate, em Cáceres. Invocam que a presença dos candidatos no evento feriu o artigo 77 da Lei 9.504/97. Os recorridos, por sua vez, argumentam, em contra-razões, que não são agentes públicos e, assim, não se enquadram nas vedações do citado artigo legal. Além disso, alegaram que a aula magna de inauguração não se equipara a lançamento de obra pública, pugnando, ao final, pelo improvimento do recurso. O Ministério Público Eleitoral de Piso se manifestou pela improcedência da representação e a Procuradoria Regional Eleitoral juntou o judicioso parecer pelo improvimento do recurso. É o relatório. Doutor, parecer. O parecer é pelo desprovimento, não só porque se tratava de uma aula inaugural, mas havia ali políticos representantes de ambos os partidos, tanto do partido dos recorridos, como no caso o governador, que é do partido adversário. Então o evento não foi para enaltecer nenhum deles, foi apenas uma aula inaugural em que compareceram como autoridades que são. Gabinete relator. Senhor presidente, o voto é simples, estou indo nessa direção do nobre procurador e, do mesmo modo que a sentença do juiz eleitoral de Piso não merece reparo, a jurisprudência do TSE tem precedente, cujo destaque faço da jurisprudência dizendo: o ato de proferir aula magna não se confunde com inauguração de obra pública. A jurisprudência vai além, não só de participar, inclusive autoriza proferir a própria aula. Faço unicamente a ressalva tocante ao argumento trazido pelos recorridos de que eles poderiam eventualmente estar presentes em inauguração por não serem agentes públicos. A lei eleitoral é taxativa e proíbe a participação de qualquer candidato, não especificamente aqueles que advêm do serviço público. Então, com essas considerações, conheço do recurso e nego o provimento para manter intacta a decisão de Piso, senhor presidente. Voto, doutor Samuel da Lia Júnior. Uma divergência, todos de acordo? Por unanimidade, desproveu o recurso os termos do voto do eminente relator em consonância com o parecer ministerial. Também na relatoria, Dr. José Luiz Blazac, processo recurso 18650, tema de representação, propaganda extemporânea, internet, Rondonópolis, eleições 2012, recorrente coligação Todos por Rondonópolis, recorrido Francisco José de Oliveira, Notícias de Mato Grosso Comunicações. Parecer pelo provimento do apelo com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pela coligação Todos por Rondonópolis, que, em face da sentença prolatada por aquele juízo eleitoral, julgou improcedente a representação da recorrente,
a qual buscava a condenação por propaganda extemporânea que fora feita em favor do candidato Percival Muniz. Em razões recursais, a coligação recorrente alega que o recorrido, por meio do seu sítio eletrônico, veiculou matéria de apoio explícito antecipado e de forma dissimulada ao candidato Percival Muniz, ridicularizando o então pretenso adversário nas urnas, candidato Ananias Filho. O recorrido, em suas contrarrazões, alega que reproduziu matéria jornalística de cunho informativo, pugnando pelo improvimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral juntou judicioso parecer, pugnando pelo provimento do recurso. É o relatório. Doutor, parecer? Mantenha o parecer. Ratificado o parecer escrito oferecido, excelência. No mérito, excelência, o presente recurso preenche os pressupostos gerais de recorribilidade. A peça foi subscrita por advogados regularmente constituídos pela recorrente e protocolizada no prazo assinado em lei, assim dele conheço. Os argumentos do recorrente merecem prosperar, pois o tema trazido pelo mesmo, propaganda eleitoral antecipada, preenche os requisitos legais tocante à afronta não só ao tempo em que foi veiculada, mas também à forma dissimulada de fixação do nome do beneficiário Percival Muniz com pedido de voto implícito. Nome este que veio a se confirmar como candidato a prefeito de Rondonópolis nesse pleito 2012. O que chama a atenção no presente caso é que, além de fixar o nome do beneficiário Percival Muniz, as matérias foram veiculadas com o intuito de promover crítica depreciativa ao então futuro candidato, naquela ocasião, agora confirmado, Ananias Filho. Vejamos. E adoto, então, o judicioso parecer da Procuradoria Regional Eleitoral como razão de decidir tocante às matérias que incidiram em extemporaneidade da propaganda eleitoral, do qual peço licença para transcrever o seguinte trecho. Então, trago aqui à disposição de Vossas Excelências o voto e a transcrição do parecer do Ministério Público, onde está reproduzindo parte da argumentação, inclusive textos relativo a essa disputa já anterior a período permitido para as propagandas. Destaco aqui na folha 2 que, de fato, há notícias, as matérias veiculadas por aquele sítio eletrônico transbordarem muito dos limites da liberdade de imprensa e informação, vindo atacar diretamente o então prefeito daquela municipalidade, Ananias Filho, pretenso candidato. Há nas notícias clara manifestação de menosprezo ao candidato, com tons não só críticos à sua política, mas também enaltecendo o senhor Percival Muniz, contrapondo os supostos apoios políticos e destacando a atuação parlamentar deste último. A intenção eleitoreira é percebida claramente desde o título da reportagem. Depois de pesquisa apresentada pelo Fórum Suprapartidário, professor Ailton Neves vê Percival como o melhor para a cidade. E assim segue outras matérias em que se enaltece a questão do candidato hoje confirmado, senhor Percival, em detrimento dos atos praticados pelo então prefeito em exercício e também candidato agora confirmado. Então, com essas análises, eu entendi por bem que, de fato, houve uma fixação antecipada e as matérias que estão disponíveis aqui a Vossa Excelência, caso alguém tenha interesse de verificar, elas são sistemáticas nesse site cuja a representação fora promovida. Portanto, no que diz respeito à folha 6 do voto, concluo, portanto, no que diz respeito à necessidade de gancho de pedido de voto para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada, penso estar caracterizada pelo enaltecimento das qualidades do beneficiário em detrimento da ridicularização do então pretenso candidato Ananias Filho. Agora, em sede recursal, se torna mais fácil a constatação, tendo em vista que as candidaturas de ambos se confirmaram. Por isso, ressalta-se que a coligação recorrente acertou quando, em período ainda duvidoso, já perceber a antecipação do seu principal adversário nas urnas por meio de propagação antecipada de propaganda eleitoral. Tal medida adotada pela recorrida deve ser coibida e pedagogicamente reprimida, pois na qualidade de veículo de comunicação não deve se colocar a serviço de uma parte em detrimento de outra. Deve, sobretudo, primar pelo princípio da isonomia e preservar de igual modo o seu mistério maior, que é de comunicar e informar a população sem favorecimentos.
Por tais razões, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença do juiz Ocó e julgar procedente a representação eleitoral número 186, dígito 50, condenando o recorrido ao pagamento de multa no valor de R$10.000, nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, cumulada com o artigo 1º, parágrafo 4º da resolução do TSE 23.370/2011. É como voto, senhor presidente. Senhor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? Desembargador Gerson Paes, como voto? Senhor presidente, eu só gostaria de obter uma informação do relator, se pudesse me esclarecer, qual seria o valor mínimo dessa multa atribuível à conduta? 5 mil. Então eu vou pedir vênia ao doutor relator para abrir aqui uma divergência no sentido de reduzir essa multa para o mínimo legal, ou seja, R$5.000. O doutor relator fixou em? 10 mil. 10 mil. Do doutor Sebastião de Arruda Almeida, como voto? Só uma indagação aqui que eu, de repente, não prestei atenção. Houve pedido de redução? Houve pedido de redução? Não, ela julgou improcedente. Ah, julgou improcedente. Tá certo. Eu acompanho o desembargador Gerson com relação ao valor da multa. Senhor presidente, eu faço as ponderações do desembargador Gerson e reduzo ao valor mínimo. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Eu também não havia atentado, mas eu já em processos passados eu também havia fixado o valor mínimo. Então eu acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Doutor Francisco Mendes Neto. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator. O parecer pelo provimento do apelo. Final? Parece, minhas pares, que não há mais nenhum recurso a ser julgado, nenhum feito a ser julgado. Amanhã nós temos sessão programada para as 8 horas, poderíamos transferir para as 12 horas, 14 horas, para que houvesse tempo para julgar. Porque me parece que faltam 2 embargos de registro de candidatura. Um é embargo de embargo, me parece, e o outro estaria ainda retornando com o parecer. Então, retifica, altera-se então para as 14 horas amanhã. Então, alterado para as 14 horas, solicito a leitura, publicação dos acordos. Acórdão 22.284, processo 67.307/2012. Acórdão 22.285, processo 29.970/2012. Acórdão 22.286, processo 300.55/2012. Acórdão 22.287, processo 36698/2012. Acórdão 22.288, processo 35.909/2012. Acórdão 22.289, processo 25.621/2012. Acórdão 22.290, processo 21.150/2012. Acórdão 22.291, processo 21.235/2012. Acórdão 22.292, processo 27.570/2012. Acórdão 22.293, processo 31.141/2012. Acórdão 22.294, processo 95.30/2012. Acórdão 22.295, processo 42.122/2012. Acórdão 22.296, processo 40.893/2012. Acórdão 22.297, processo 27.936/2012. E acórdão número 22.299, processo 18.650/2012. Mas havendo encerrada a presente sessão, agradecendo ao doutor procurador, minhas pares, em especial os servidores.